Bom dia, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã de domingo para assistirmos mais uma escola bíblica dominical. Eu gostaria de começar essa manhã fazendo uma oração com os irmãos. Oremos. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós nos reunimos como igreja do Senhor, o qual nós somos os membros, o Senhor é a nossa cabeça, é a nossa liderança. Que tudo, Senhor Deus, que nós fizermos aqui nessa manhã, seja para a honra e glória do Senhor. Queremos pedir, Senhor Deus, que o Espírito Santo do Senhor, que habita em nós, o nosso Consolador, nosso orientador, nosso direcionador, nos dê nessa manhã sabedoria, para que tudo que aprendemos aqui seja para a edificação do reino do Senhor estabelecido aqui na terra, e que nós possamos ser úteis, que nós possamos usar, Senhor, de todo o entendimento que o Senhor nos der da sua santa palavra para divulgarmos a sua maravilhosa mensagem, Pai. Seja conosco nessa manhã, é o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu convido a amada igreja a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Salmos e vamos ler o Salmo 113, que diz assim: O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do montouro o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Assim, irmãos, é o nosso Senhor, digno de nosso louvor. Amém? Vamos então, nesse momento, passarmos ao nosso louvor. Que nós possamos louvar o nosso Deus do jeito que Ele merece, em santidade e em espírito. Deus é santo, nós temos que ter reverência, temor e tremor diante do nosso maravilhoso Deus. Então vamos nesse momento louvar ao nosso Deus do jeito que a gente conseguir, com o mais puro e bonito cântico que nós pudermos oferecer a Ele. E logo após os louvores, ficaremos com a nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje será ministrada pelo nosso reverendo Sandro Xavier. Que Deus abençoe a todos. Para
celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, e gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Nós estamos aí para mais um encontro, né? Nesse nosso dezembro, né? Terminando o ano, e vamos para o quarto encontro no nosso estudo da carta aos Filipenses. Nós estamos aí entrando já no finalzinho do primeiro capítulo, né? O quarto encontro, são muitos versículos e nós estudamos partes por partes, né? Aquelas partes que fazem um sentido, conforme nós sempre falamos. E hoje nós vamos começar no capítulo 1 e terminar no capítulo 2, porque é um trecho que faz um sentido ali, né, para o apóstolo Paulo. Então vamos ler do capítulo 1, versículo 27, até o capítulo 2, versículo 11, e vamos usar como tema união no exemplo de Cristo. Tá? Essa vai ser a nossa motivação, o nosso texto que vai nos motivar para esse nosso estudo de hoje. Para isso nós vamos ter como chave de leitura, como sempre, 3 palavras que vão nos motivar a fazer esse passeio, né, pelo texto de Paulo, que nos ilumina também para a nossa vida cristã, né? Então, as 3 palavras, como vocês estão vendo aí: firmeza, união e obediência, tá? Então, para iniciar, eu gostaria que nós juntos, né, estivéssemos pensando sobre algumas palavras que nos mostram a vida. Que palavras vocês, nessa leitura, ou na vida de vocês, na vida cristã e na leitura da Bíblia também, que palavras mostram vida para você? Né? Salvação, ressurreição, nascimento. Nós que estamos vivendo aí o dezembro, né, do nascimento de Jesus Cristo, essa palavra mostra vida para você. Que outras palavras nesse texto, que é um texto que exige muita entrega da vida, que outras palavras vão trazer para você um sentimento de vida, né? Então vamos orar pedindo que o Espírito Santo nos ilumine para o nosso estudo nessa manhã e que nós possamos ser
guiados por Ele mesmo, iluminados por Ele mesmo, para que nós possamos perceber o que Deus quer falar para nós, não só para aquele povo lá da cidade de Filipos, mas também para nós hoje, essa mensagem, né, que envolve aí o nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, muito obrigado porque nós nos reunimos nessa manhã para estudar a Tua Palavra, para podermos compreender muito daquilo que Tu tens ensinado para nós por meio dos apóstolos, dos profetas, daqueles que caminharam contigo, pessoas, homens e mulheres que registraram os Teus ensinamentos, as Tuas palavras, os Teus atos, os Teus exemplos, para que nós hoje pudéssemos traduzir essa Sua mensagem, esse Seu chamado à missão para nós e para o povo, Senhor, que Te ama. Por isso, Senhor, fica com cada irmão, cada irmã que nos acompanha nessa manhã, e que Tu possas, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, iluminar as nossas mentes e os nossos corações para recebermos a Tua palavra nessa manhã. Abençoa-nos, Senhor, nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse é o texto que vai nos iluminar para o nosso estudo, é o versículo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, Paulo convida para que nós tenhamos o mesmo sentimento de Jesus, sigamos o seu exemplo. Aí está para vocês, né, o texto de Filipenses, que nós vamos ler nessa manhã, para nos iluminar no caminho do nosso estudo, tá? Então, começamos ali em Filipenses 1, de 27 a 29, e seguimos entrando pelo capítulo 2 e vamos até o versículo 11, tá? Diz assim o texto: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e nos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Palavras do apóstolo Paulo que são bem desafiadoras, né? Ele está falando de um Jesus que veio viver no meio da gente e que veio compreender pela sua dedicação a estar entre nós, a ser comum de nós, compreender como nós vivemos, como nós sentimos, o que nós passamos. No primeiro ponto aí, chamado a unidade no mesmo propósito, nós percebemos que nesse texto Paulo está fazendo um chamado à unidade. Ele convida aqueles que abraçaram a fé cristã na comunidade de Filipos a se unirem, né? Ele enfatiza que o caminho é como uma luta. Então, vejam, muitas forças adversárias vão tentar enfraquecer o cristão, principalmente aquele que é novo na fé. Então, para isso, Paulo conclama a realizar a missão, levar adiante a proclamação do Evangelho de Cristo e viver uma vida digna.
Então, para encorajar os irmãos e irmãs daquela comunidade, Paulo lança 4 afirmações. A coragem deles mostra o julgamento de Deus aos seus perseguidores. Então, agir com coragem mostra que Deus já tem julgado aqueles que os perseguem. Na segunda afirmação, ele diz que essa coragem também é um sinal da salvação. Então, quem não viveu a salvação, quem não vive a salvação, não demonstra essa coragem, né? E Paulo está dizendo que essa coragem, ela é básica e mostra a vida daquele que é salvo. Na terceira afirmação, ele já fala que sofrer por Cristo é uma honra. E na quarta afirmação, ele participa dessa luta e os encoraja com seu exemplo de resistência. Então ele mostra que é importante participar desse trabalho, dessa luta. Ele compara esse trabalho com uma luta, porque haverá muitos adversários que vão querer destruir essa missão e aqueles que trabalham por essa missão, né? Então nós destacamos aí 5 palavras que vêm dessas afirmações de Paulo, né, que nós retiramos desse trecho aos Filipenses. Coragem, são palavras base. Salvação, sofrimento que vai haver, né? Honra também vai haver por conta dessa coragem, dessa entrega apesar do sofrimento, dessa salvação que vem. Mas a honra também vai estar ali, no meio daqueles que se dedicam a fazer o que Jesus Cristo nos ordena, né? E resistência. Precisamos resistir ainda hoje, né, em levar adiante as palavras de amor de Jesus Cristo. Muitos não aceitam o desafio de Jesus, que é amar até correr risco da sua própria vida, como ele também o fez, né? Seguindo aqui na segunda parte, o convite ao amor fraterno e à obediência. Então, as palavras encontradas ali no início do capítulo 2, especialmente até o versículo 4, elas têm uma força poética muito grande. Então, vamos ver a ênfase aí nos 5 termos, né, que vão dar mais vigor a esse trecho. E os termos estão aí destacados. Exortação, que é usar aquelas palavras para mostrar qual o caminho correto, para que as pessoas acertem o caminho, acertem o alvo, não errem o alvo, que é o pecado. Hamartia, em grego, que é traduzido como pecado, na verdade é algo como errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Então a exortação é quando alguém que ensina está mostrando que o alvo não está correto, redirecione a sua flecha, redirecione o seu objetivo. A outra palavra, consolação, comunhão, afetos e misericórdias. São palavras, como falamos no começo, bem de força muito poética, né? E que querem dar uma coragem, um caminho para que o povo cristão não, especialmente aqueles irmãos lá de Filipos, não desistissem, porque a tarefa realmente não era fácil, tá? Essas palavras aí vão dar forças para sugerir a prática da união e do amor. Então Paulo condena essa prática do partidarismo, né, que é o orgulho que traz uma competição violenta, que traz junto com ele conflitos em lugar de harmonia. Então, quando você escolhe ali um líder, quando você escolhe uma visão de mundo, né, como é que chama? Um toque cultural, tá? Então você está criando um partidarismo, quando isso fica acima da missão maior, que é levar esse sentimento e essa vontade de amor que Jesus proclama, né, a todos, tá?
nós precisamos lembrar, né, que o amor que Paulo nos incentiva a praticar, ele requer muita humildade. Então imagine, né, você buscar acima de tudo consolação, comunhão, afetos, misericórdias, né? Às vezes, muitas vezes por meio de exortação, não só você exortando, mas você sendo exortado. Tá? E aí, abrir mão do partidarismo, abrir mão do que você acredita, porque muitas vezes o que acontece no meio cristão é só uma visão ali cultural, uma visão de escolha, né, de uma melhor atuação, né? Às vezes há diferença por vestimenta, por uma certa compreensão, mas não é o básico quando alguém que deveria amar está odiando e incitando à morte, não é isso? Então a gente precisa ter mais humildade em nome dessa unidade, tá? Porque numa comunidade nós vamos ter pessoas com pensamentos diferentes, né? Pessoas mais idosas, pessoas mais jovens, vamos ter mulher, vamos ter homens, né? Vamos ter pessoas que trabalham em determinado lugar, que pode ser antagônico a outro, torcida de futebol diferente, mas há alguma coisa que nos une mais do que isso, né? Então é necessário uma dose grande de humildade para que essa experiência, para que esse planejamento de Paulo venha a ser vitorioso, né? A atingir o alvo, tá? Então, no terceiro ponto, nós vamos falar sobre esse Jesus que é o exemplo para a missão e que Paulo fala muito bem nesse seu texto aí, né? E fala de um Jesus que veio viver com a gente e como esse significado ele é grandioso para que nós entendamos Jesus Cristo, né? E possamos passar a dar valor a nós vivermos a vida do outro, em vez de querermos fugir do mundo para ir para o céu, porque Deus sai do céu e vem viver com a gente, enquanto a gente muitas vezes quer retirar a pessoa da sua vida para ela viver no nosso céu. Jesus fez o caminho contrário, ele foi lá, ele veio aqui viver a sua vida. Então o desafio de Paulo é: vamos viver a vida das outras pessoas. Então vamos lá, falar de um hino cristológico. Esse é um hino cristológico que está lá no capítulo 2, a partir do versículo 6 até o final, e que é dividido em duas partes, até o final do que nós estamos estudando aqui, né? O capítulo 11, tá? O versículo 11, tá? A primeira parte, ela fala do esvaziamento de Jesus. Então, isso quer dizer que Jesus não se ateve à sua condição divina. Ele se esvaziou dessa sua condição divina. Ele se humilhou, se fez homem para compreender a nossa situação. E esses trechos em destaque aí em vermelho estão fazendo, né, uma jogada com essa imagem que está aí. Olha, Jesus está lá no meio dos pobres, no meio dos trabalhadores, né, talvez num lugar que tem gente presa, né? Então ele está se aproximando de pessoas, né, os presos, os famintos, os pobres, aqueles doentes, né, e as pessoas, os trabalhadores, as pessoas mais humildes, né? E ele se humilhou, e para se humilhar precisa ir ao encontro dos mais humildes. Jesus foi obediente à missão que Deus designou para ele. Jesus se despojou do seu privilégio e seguiu o seu caminho até a cruz, até a morte, né? Jesus teve um caminho humano muito pior do que muitos de nós. E ele se entregou, e ele se humilhou e aceitou o desafio que Deus, o Pai, colocou para ele. Jesus nos ensina a abrir mão dos nossos privilégios para entender a vida daqueles que sofrem. Aí fica o desafio, né? Você não acha que ele poderia viver tranquilamente a sua vida divina e evitar todo o sofrimento pelo qual passou? Podia, né? Podia resolver tudo de forma mágica. Mas ele aceitou essa missão, ele nos convida a esse trabalho. Então, como você acha que reagem os que sofrem quando
não nos humilhamos para compreendermos sua situação. O que eu estou querendo lembrar com isso? Muitas vezes nós fazemos campanhas para ajudar pobres e aí arrecadamos coisas e vamos lá na porta do pobre, entrega aquela cesta básica e vai embora, né? Mas mais do que isso, irmãos, matar a fome, há uma fome que Jesus Cristo vem trazer, que é mostrar para as pessoas, olha, eu estou aqui convivendo com você e eu quero que você conviva comigo. Mais do que levar um alimento e se afastar, é trazer a pessoa para o meio da sua comunidade, para o meio da sua convivência, ir conviver com ela, sair do seu céu e ir lá para a terra onde ela vive. Essa é a inclusão completa. Não é só dar um pão e sair de perto, né? O desafio é maior. Porque é muito cômodo para quem tem um monte de dinheiro comprar um monte de cesta básica e largar lá na porta da favela. A pessoa comeu, mas a dignidade você deu. O desafio é maior, viu, gente? O desafio é bem maior. Para terminar essa primeira parte, Jesus se faz servo, então. Parece que até que ele foi abandonado pelo Pai, foi humilhado, né? Ele seguiu seu caminho obedientemente, ele foi morto como um bandido. E essa foi uma opção consciente de Jesus. Ele, ainda que dissesse, afasta de mim esse cálice, mas faça-se a sua vontade. E na segunda parte desse hino, continuando, ele surge, né, surge o Deus trazendo a exaltação. Então, Jesus Cristo vive essa exaltação. O sujeito nesse trecho aí já é Deus, né? Ele realiza a ressurreição, ele traz Jesus para o lugar mais elevado que pode existir, né? Ele bota Jesus num lugar e mostra para que todo joelho se dobre, toda a língua confesse o novo título que Deus dá ao Filho, que é Senhor. Então, quando Jesus é reconhecido como Deus entre nós, o Pai é glorificado no céu. E essa é uma tarefa nossa também, mostrar para as pessoas que Jesus é Deus. Essa atitude é iluminada pelas palavras do profeta Isaías, nós marcamos aí em 52, de 13 a 15, e 53, de 10 a 12. São versículos que você pode marcar aí, anotar, e fazer a leitura depois, tá? Isaías 52, de 13 a 15, Isaías 53, de 10 a 12. Fala de como a profecia de Isaías está falando daquele que vem em nome do Senhor, tá? Continuando aqui, eu quero deixar para vocês esse desafio de pensar o que significa para a igreja humilhar-se hoje. Lembrando desse exemplo do Jesus que se humilhou, que se entregou, que foi viver no meio das pessoas, que foi viver no meio dos trabalhadores, dos doentes, dos presos, daqueles que estão em necessidade mais básica, necessidades que às vezes a gente nem imagina que as pessoas possam ter e conseguem sobreviver. Mas sobreviver não basta, as pessoas querem viver. Como dizia aquela canção antiga, né? A gente não quer só comida, a gente quer diversão, quer arte. A gente quer, talvez, se sentar no banco da sua igreja, do seu lado. Pode? Segundo desafio, que tipo de compromisso você tem, ou pode ter a partir de hoje, com os humildes e sofredores, para compreender a sua vida, a vida deles, talvez até a sua também, né? É um desafio que Paulo deixa para nós nessa carta aos Filipenses, especialmente nesse trecho. No quinto encontro, irmãos, próximo, nós vamos falar do chamado à obediência. Vocês leiam aí antes, hein? Capítulo 2, versículos de 12 a 18. Espero encontrar vocês na próxima. Deus abençoe esse domingo de vocês, com sua família e a sua semana também. Fiquem com Deus. Um abraço. Quinto encontro, capítulo 2,
versículos 12 a 18 da carta aos Filipenses. Um abraço.